por e-mail. Cássio, você já quer iniciar a sua apresentação? Só para não ficar muito tarde, e a gente volta para o debate. Isso, eu vou tentar ser o mais breve possível. Boa noite a todos. Pode ficar tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que está aparecendo aí. Agora apareceu. Beleza. Eu acho que foi muito bom, apesar da gente não ter combinado ou estabelecido uma combinação prévia, mas eu acho que foi muito bom, porque muitos aspectos do que eu vou falar já foram abordados. E aí eu vou começar, que a Gabriela comentou sobre essa consulta no Tesouro Transparente, né, que foi isso que motivou a busca por um tema para trazer aqui, para a gente poder conversar. E eu fiz essa consulta também em relação... Só um minutinho que subiu uma tela. Em relação a um relatório resumido de execução orçamentária, RREO, o site do Tesouro Transparente, Sinconfi. Nesses dados, eu fiz uma análise em relação a o percentual que os municípios, em geral, de TBI, que representa a receita dos municípios. E, de fato, o percentual é muito baixo, na maioria dos municípios. Mas me chamou a atenção que alguns municípios, e o principal aqui que se destacou para mim foi o município de Macapá, tem uma representatividade do percentual da receita muito interessante. Por exemplo, teve momentos que o município de Macapá ele conseguiu fazer da receita total de arrecadação de tributos um percentual de até 12% da receita. E aí, a partir daí, eu fui buscar, né, o porquê disso e, claro, a tributação ela só vai fazer sentido a partir da legislação. Sem legislação não tem como tributar. Então, certamente, fui analisar essa legislação para a gente poder trazer. Então, eu acho que a maior contribuição aqui da minha participação é justamente apontar essa lei complementar 110 do município de Macapá, que vale muito a pena o estudo, a análise dela como um todo, até para verificar isso, essa busca de informações, de orientações, porque esse é o propósito aqui da minha apresentação, é trazer esses insights práticos que estão dispostos na legislação, para a gente buscar uma reflexão em cima disso. Então, assim, só para explicar o que eu fiz. Eu peguei a legislação, ela é extensa, se a gente for pegar fato gerador, base de cálculo, alíquota, ela é bem extensa. Então, eu fiz um recorte aqui a partir de, não foram todos, mas alguns dos incisos dos dispositivos que tratam do fato gerador, para a gente ver, né, se tem ou não, enfim, alguma estratégia legislativa, alguma questão diferente nessa legislação que justifique essa diferença do percentual de arrecadação. Deixa eu só ver como é que eu passo aqui. Mudou a tela aí? Mudou. Beleza. Então, a partir dessa conclusão de que o ITBI pode ser um instrumento de arrecadação eficaz para os municípios, né, a gente começa a reflexão que ele, de fato, é um pouco subestimado na estratégia tributária municipal. Claro que há diversos fatores que justificam, e a gente já comentou aqui nesse debate, né, falta de estrutura, falta de fiscal, mas, no modo geral, ele tem sim, e a prova empírica disso por exemplo, o município de Macapá, a possibilidade de ser um tributo mais estratégico no âmbito da arrecadação e geração de caixa para o município, né? Então, Macapá, ele é esse case que eu trouxe para a gente analisar e discutir. Então, a Lei Complementar 110, ela é de 2014, na consulta que eu fiz, ela, diferente de outras legislações, ela não possibilita a gente ver aquelas alterações, por exemplo, dispositivo alterado, para a gente ter uma noção cronológica de quanto o dispositivo entrou em vigor e se ele foi alterado ou se sofreu algum tipo de alteração em razão de, por exemplo, decisões judiciais. Mas, então, assim, que eu acho que seria um fator até interessante. Mas, então, como não tem, a gente vai partir dessa abordagem geral. Então, 3 aspectos que eu trago, que se destacam
e depois a gente vai voltar neles na conclusão, o que faz a lei de Macapá? Ela traz um conceito, hoje que a gente está vivenciando isso em razão da reforma tributária, ela traz um conceito de tributação ampla, né? Ela foge da questão da formalidade dos atos jurídicos e busca substância econômica, de modo a abarcar todas as hipóteses possíveis passíveis de serem tributadas pelo TBI. Né? Então, a norma desloca o centro do fato gerador da formalidade registral, que é esse que a gente já foi abordado aqui diversas vezes, a questão do fato gerador ser o registro formal no cartório de registro de imóveis, para o acesso econômico ao bem. Quem dispõe, usufrui, negocia direitos conexos, equiparado ao titular pleno da propriedade, enfim, fazendo gerar o fato gerador na visão da lei de Macapá. Expansão material do conceito de transmissão, a lei captura hipóteses que tecnicamente não representam transmissão no sentido clássico, né? Então, por exemplo, ela trata de ascensão física, e a gente vai chegar lá, né? Mandato, cessão de promessa de cessão, e nessa lógica ativam variações patrimoniais relevantes, que não, então, essas hipóteses não são propriamente transmissão, né, então não enquadraria no fato gerador do tributo, mas elas ativam essa variação patrimonial relevante que a lei captura para fim de fazer a incidência do imposto. E aí também essa questão que também já foi colocada aqui, que ela usa, essa é uma reflexão minha, né, não está expresso na lei, mas ela usa dessa lógica da responsabilidade do tabelião para fazer, aqui eu coloco para fazer caixa, mas porque de maneira implícita a lei usa a responsabilidade tributária do tabelião para garantir a incidência e recolhimento antecipado sobre materialidades discutíveis, que é justamente isso, na medida em que todos os negócios jurídicos que a lei trata, eles precisam de uma certa formalidade para fins de escritura pública, ainda que não seja registrado diretamente ou no momento concomitante na matrícula do imóvel, ele parte desse pressuposto, né, também não está expresso, mas ele parte desse pressuposto também, o Fernando comentou, do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, que o imposto ele pode ser presumido, o fato gerador pode ser presumido, e para fins de recolhimento antecipado, e usa desse conjunto, junto com essa responsabilidade do tabelião, de modo que o tabelião não vai registrar ou não vai lavrar nenhum tipo de escritura sem antes ter havido o recolhimento do imposto, nas hipóteses que a lei dispõe. Então, eu entendo que a legislação usa dessa estratégia para poder fazer valer essa incidência em diversos aspectos, diversos perspectivas que a gente vai abordar aqui agora. Então, aqui, estrutura conceitual do fato gerador do TBI, está no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido para a gente tornar mais objetivo aqui nossa apresentação. Então, os elementos essenciais do fato gerador seriam transmissão, deslocamento patrimonial, e aí formal econômico, né? Onde é um aspecto crítico aqui discutido. Ato intervírus, a fim de excluir a causa-morte, que é fato gerador de TCD. Título oneroso, exige contraprestação, mesmo que indireta. Também é uma questão, um ponto controvertido. Bens imóveis e direitos reais, essas garantias, e cessão de direitos aquisitivos, ingresso na cadeia dominial, que também é um ponto a ser discutido. Então, a Lei Complementar 110, ela começa a tratar no seu artigo 46, que, a princípio, ela reproduz a literalidade do artigo 156 da Constituição, e ela serve, né, como uma âncora formal, assim, ela traz, dá esse aspecto que ele segue essa lógica constitucional. Mas imagino que vão ter hipóteses aqui que eu fiquei surpreso, mas a gente pode surpreender também muita gente. O artigo 47, ele fala especificamente que o imposto é devido no município em que ocorreu, em que o bem está, se não me engano, então não tem relevância aqui para a nossa análise. E aí, no artigo 48, ele traz essa implementação que eu achei interessante, pelo menos eu nunca tinha visto, que ele traz expressamente que as transmissões de bens situados nas áreas rurais e urbanas do município. Apesar de ser, né, as hipóteses, né, não haver nenhuma novidade aparente em relação às hipóteses, contra venda, dação, permuta, eu achei interessante esse destaque para áreas rurais, né, porque há discussões em relação ao IPTU e ITR, mas
certamente estão totalmente fora do campo da incidência do TBI. Então, independente se é rural ou urbano, a lei traz expressamente. E essa é a tônica que a lei dá. Ela tenta abranger todas as hipóteses possíveis para tirar qualquer dúvida em relação à incidência do imposto, tornando ele uma norma anti-elisiva. Assim, qualquer hipótese, o que aconteça, vai haver incidência e a lei capta essas hipóteses. Então, aqui dividi os incisos, eu dividi também em grupos. Então, assim, o primeiro grupo são as transmissões formais, do inciso primeiro, inciso segundo, transmissões judiciais. O Fernando até comentou aqui na apresentação dele, e aqui ele traz duas hipóteses. Aquisição decorrente de sentença que, no inventário e partilha, adjudicar bem de raiz em pagamento das dívidas da herança. Né? Esse primeiro ponto, qual que eu vejo que é a pertinência dele e a intenção da lei? Mesmo as questões patrimoniais envolvendo herança, via de regra, são questões discutíveis no âmbito do ITCD, que é o Imposto de Competência Estadual, não se confunde com o ITBI, ela quis trazer que, olha, não são todas as hipóteses, né? Não é que o ITCD ele incide na herança, não é bem assim. Então, essa primeira hipótese, ela fala o seguinte, sentença aqui, que quando usa, eu imagino que é uma decisão judicial, mas dentro do inventário, né, num caso de inventário, partilha de bens, em que o espólio, né, o conjunto de bens que foi deixado, além de direitos e bens a dívidas, pega-se um desses imóveis, né, tem que ser um bem imóvel, né, e vende-se esse bem imóvel para fim de pagamento de uma dívida deixada pelo espólio. Nessa hipótese, a lei traz expressamente caso de incidência de TBI. Né? E aí essa questão também é interessante porque poderia haver uma discussão, enfim, né? Uma sentença é título translativo que você pode, né, que vai fazer com que ocorra o fato gerador, e aí não se discute, está expresso na lei, a sentença sim é válida para fim de incidência do TBI. Arrematação ou adjudicação em leilão, asta pública ou prazo, beleza, a gente não tem muita questão em relação a isso. Grupo 3, ascensão física com indenização. Esse ponto também é interessante. Eu confesso que também não tinha muito... Primeira vez que eu vi um caso em que a lei trata disso. Né? Então, qual que seria uma hipótese, um exemplo para ilustrar essa hipótese? Que eu coloquei aqui. João constrói uma casa no terreno de Maria, com ou sem autorização. Né? Em regra, a casa passa a pertencer a Maria, que é a hipótese de ascensão física no terreno. Então, se você tem todo o imóvel, qualquer ascensão física, ela incorpora aquele imóvel, passa a ser propriedade, passa a ser integral ao imóvel. A casa passa a pertencer a Maria, pois se incorporou ao solo dela, ascensão física. Caso a construção tenha sido de boa-fé, a lei civil prevê indenização. Mas não há transmissão, em tese, da casa de João para Maria, uma vez que o imóvel, né, pelo menos o terreno, sempre foi de Maria. Né? A incorporação natural da compensação econômica do que João despendeu. Essa é uma hipótese controvertida. Né? É uma discussão. Aqui a gente está vendo, a lei ela traz expressamente para desconfigurar essa dúvida e fala o seguinte, olha, se houver ascensão física, e necessariamente, em decorrência dessa ascensão, houver algum tipo de pagamento de indenização, caracteriza lá nos termos da matriz constitucional, da hipótese de incidência, a transmissão de uma propriedade e onerosa entre vivos. E aí a lei estabelece especificamente que é a hipótese de incidência do ITBI. Né? A reflexão é: Maria não adquire coisa alheia, né? Ela apenas compensa economicamente a incorporação forçada ao seu patrimônio. Não haveria, em tese, uma transmissão intervir de direito real, mera recomposição do equilíbrio patrimonial. Grupo 4, transmissão de direitos reais, que é a hipótese também trata de incidência não só dos bens imóveis, como dos direitos reais. Então, a lei, e aqui é interessante que a lei abre o conceito constitucional da transmissão de direitos reais para abranger o maior número de hipóteses possíveis. Então, a gente começa com enfiteuse e subenfiteuse. Enfiteuse é um instituto que era previsto no Código Civil de 1916. É até interessante que, em um pronunciamento, num julgamento, o ministro Otávio de Noronha, do STJ,
ele falou que na carreira dele ele nunca viu uma discussão sobre enfiteuse. Então, e aí a gente vê esse propósito da lei, de abarcar toda e qualquer possibilidade, qualquer hipótese de incidência, né? É um direito real que o proprietário, senhorio direto, como era chamado, concede o domínio útil do imóvel a outro enfiteuta, e esse é o detalhe, de forma perpétua, de modo que, ainda que o Instituto não tenha sido revogado, aqueles enfiteuses que foram estabelecidos na legislação anterior, eles permanecem, que é um direito real perpétuo. E aí, qual que é o ponto? Que a lei prevê que não só na instituição, porque agora não se institui mais, mas também no resgate, né? Quando você, assim, você vê que, então, a intenção de abarcar toda e qualquer hipótese, seja ela, né, dentro da legislação passada, a lei não faz distinção disso, né? Servidões prediais, o Rodrigo acabou de apresentar, né? Ela trata especificamente das servidões prediais, que tanto pode ser, na verdade, eu acho, na concessão real de uso, né? As prediais são aquelas exceções que o Rodrigo falou, que em relação aos particulares, né? Que é o direito real que o imóvel, um prédio dominante, exerce a faculdade sobre o outro prédio serviente, como passagem, canalização de cabos elétricos, etc. Aqui, então, eu entendo que a lei está falando aqui em relação a particulares. Então, eu tenho um exemplo que eu acho que ilustra bem isso, por exemplo, você tem um clube recreativo, um clube de fim de semana, piscina, sol, etc. Vem um prédio, né, na frente desse clube e ele sobe de modo que o sol, quando ele bate em determinado horário, ele prejudica ali aquele espaço em que o sol era atrativo do clube, né? Nesse caso, eventualmente, isso pode ser discutido e estabelecido uma servidão, por exemplo, ou uma indenização em relação àquela parcela de que esse novo prédio está ocupando, está tirando essa possibilidade do clube. Enfim, então ela prevê especificamente servidões prediais. Servidões pessoais decorrentes de usufruto ou de concessão real de uso. Eu entendo que quando ela fala concessão real de uso, é a hipótese que o Rodrigo tratou, da servidão do poder público. Direito real que beneficia uma pessoa em relação ao imóvel, né? Usufruto, direito de usar, fruir, meio, por tempo determinado, vitalício, enfim. E aí, qual que é o ponto interessante aqui que eu trago? A comparação aqui, independente se é o Estado de Minas Gerais, mas a ideia é a provocação de que a instituição de usufruto também é fato gerador de TCD, né? Como aqui a gente pega aqui o exemplo da Lei Mineira, que é especificamente, então, a instituição de usufruto é fato gerador de TCD. A lei de Macapá, ela fala do usufruto também, não faz nenhuma ressalva. Aqui, claro que a questão é em relação ao TCD, ao usufruto, ele tem que ser não oneroso, né? Agora, eu acho que é estratégico, do ponto de vista para o município, estabelecer essa hipótese, e isso talvez a gente aborde melhor na conclusão, porque, geralmente, negócios jurídicos envolvendo direitos reais e bens imóveis são negócios que eles acontecem antes da formalização, né? Você decide, você estabelece o usufruto, você já decidiu estabelecer um usufruto, e ele independe, via de regra, também isso já foi de certa forma abordado, da própria formalização ali do contrato, enfim, do instrumento, né? Então, quando a lei municipal ela estabelece o usufruto sem ressalva, de ser oneroso, que deveria ser, né, até para fins de diferenciação de TCD, ela gera essa dúvida, de modo que no momento em que a pessoa vai registrar isso, né, fazer uma escritura desse usufruto, para fins de registro no cartório, o tabelião, ele vai entrar naquela dúvida ali que o Rodrigo falou antes. Pô, eu não quero saber se a ITBI é oneroso ou gratuito. A questão é, a lei do município fala que tem que ter recolhimento de ITBI, ou você recolhe ou você não registra, né? Então, eu vejo que o Macapá usou essas hipóteses, de maneira estratégica para abarcar todas essas possibilidades e usar dessa possibilidade, né, dessa fiscalização via tabelionato indireto, o artigo 134 que o Rodrigo coloca bem, para benefício nesses casos, né? Aqui, a concessão real de uso, que eu comentei, que foi a hipótese que o Rodrigo acho que explorou. Rendas expressamente constituídas sobre bem imóvel.
também, que são hipóteses que, hoje em dia, eu acho que elas não fazem tanto sentido. Eu acho também que era uma hipótese da legislação passada, direito real de perceber receitas periódicas atreladas ao uso do bem, que confunde hoje com o que a gente entende como usufruto, pouco usado hoje em dia, mas historicamente vinculado a prédios alugados ou utilizados em regime de foro e laudêmio, que são institutos previstos no Código 16. Então, aqui eu trago um exemplo. Paulo detém o direito de receber 50 mil ano como renda vitalícia sobre bem comercial alugado, né, que parece aqui com enfiteus também, que a gente comentou antes. Ele vende esse direito a José por 400 mil reais. Macapá exige TBI sobre os 400 mil reais, tratando o direito à renda como transmissível de forma onerosa. Né? O direito real, que hoje, por exemplo, não existe, não nesse desenho, na legislação civil atual. Promessa de compra e venda puro condicional nos termos da lei civil, que também é a grande questão, que é a tônica de toda a discussão, né? Que o STF já decidiu. A promessa de compra e venda, ela, apesar de possuir natureza de obrigação de fazer, que seria a obrigação de celebrar a escritura pública, ela é direito real previsto, taxativo no dispositivo do inciso 7º do artigo 1225 do Código Civil. Né? E, então, sendo direito real, ela pode, eventualmente, ela, né, estaria, a princípio, dentro do campo de incidência, porém, a gente tem essa decisão do STF, sim, e essa decisão também é importante, eu acho que é relevante falar do sistema 1124, que ela reitera uma jurisprudência do STF no entendimento já de outros casos, né? Mas, mesmo assim, a questão essa decisão foi anulada, cancelada, enfim, até um instrumento processual civil que eu nem entendi muito bem, mas ela perdeu os efeitos da decisão que tinha, uma decisão para fins vinculantes, assim como é aquela do STJ que o Fernando comentou, e hoje está em aberto, se é possível ou não. Fato é que o município explora essa hipótese, constando expressamente essa promessa de compra e venda na lei, em que vai entrar, mais uma vez, na questão de, no momento de você fazer a escritura da promessa, se o tabelião vai lavrar, vai fazer a escritura, sem o recolhimento do ITBI, que eu entendo que é pouco provável nessa hipótese. Fideicomisso, né, tanto na instituição quanto na extinção. Também é discutível, porque é um instituto de direito sucessório, que permite uma transmissão de bens de forma indireta e sucessiva no âmbito de uma herança ou da ação. Então, aqui a relação jurídica, para fim de ilustração, você tem o fideicomitente, que é a pessoa que, por testamento ou por doação, institui o fideicommício, determinando que um bem seu passe primeiro para uma pessoa e depois para outra. O fiduciário é o primeiro beneficiário, que recebe a propriedade do bem com obrigação de, após um tempo ou condição, geralmente sua morte, transmiti-lo para o fideicomissário. O fiduciário tem uma propriedade resolúvel, limitada e temporária, podendo usar e fruir do bem, mas não dispô-lo livremente. O fideicomissário é o segundo beneficiário, que receberá o bem do fiduciário quando a condição ou termo se cumprir. Enquanto espera, ele tem a propriedade expectante, né? Ele tem uma expectativa dessa propriedade, ele não tem um direito real sobre isso. Esse ponto é controvertido porque, né, não há uma discussão se é um instituto, né, sucessório que estaria dentro das hipóteses de TCD ou não. Mas, mais uma vez, o município explora essa hipótese também como forma de fazer a incidência do ITBI. Operações societárias. A incorporação de patrimônio da pessoa jurídica, ressalvadas as exceções previstas nessa lei, que é uma das hipóteses, né, de imunidade prevista na Constituição. Então, a lei, ela prevê a ressalva, assim como a Constituição. E eu achei interessante esse dispositivo do artigo 7, que é a transferência de patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um dos sócios, acionistas ou respectivos sucessores, ressalvadas as exceções previstas nessa lei. O Código Tributário, ele trata, no parágrafo 1 do artigo 36, que o imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1º, que é quando é efetuada para incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica, que foram conferidos. E a própria lei municipal, ela referenda esse dispositivo
no seu artigo, no parágrafo 1º do artigo 50. Então, assim, mesmo havendo essa previsão de que na desincorporação, né, na devolução do patrimônio que foi incorporado na pessoa jurídica para o sócio integraliza o capital social com bem imóvel, e aí, por alguma razão, extinção dessa pessoa jurídica, cisão, enfim, a desincorporação desse bem, ele é devolvido ao sócio, a previsão expressa de que não incide o ITBI, e a própria lei, ela referenda essa isenção ou não incidência. Mesmo assim, ela faz questão, a lei, de prever que a transferência de patrimônio, em outra hipótese, da pessoa jurídica para qualquer um dos sócios, ela há incidência de ITBI. Então, mais uma vez, ela mostra isso, esse campo de abrangência extensivo que a lei usa para poder abarcar todas as hipóteses. Tornas e reposições patrimoniais, né, que seriam toda a diferença de valor nas partilhas, sucessões e extinções de condomínio. Né, quando a partilha de bens imóveis, por exemplo, por herança, separação, extinção de condomínio, um dos envolvidos pode receber uma fração patrimonial maior do que lhe caberia, matematicamente. Para compensar, ele paga uma quantia em dinheiro a outro. Isso é chamada torna. Né? Então, por exemplo, em termos de partilha, de inventário, e aí o ponto controvertido seria se há incidência de TCD ou não, seria o seguinte, né? Então, aqui, uma herança, um imóvel de 2 milhões, 3 herdeiros, A, B e C. A fica com todo o imóvel e paga 666 mil de torna a cada irmão. Então, aqui a gente haveria a incidência do ITCD da herança. Aí tem uma questão, né, que é própria do ITCD, seria se esses 2 milhões, se os outros herdeiros eles renunciariam em favor do monte ou em favor do próprio A, mas isso é uma outra discussão. Fato é que, então, haveria incidência do ITCD, da herança, e a parcela dos 666 mil que A pagou para ficar com o imóvel de 2 milhões, ela seria abarcada aqui nessa hipótese prevista pela lei para fim de incidência de ITBI. Então, haveria, né, poderia inclusive haver incidência do ITCD tanto da herança quanto da renúncia, se renunciar em favor de A, quanto do ITBI em relação a essa parcela. Então, seria uma hipótese discutível também, mas de incidência dos dois impostos. Aqui na reposição patrimonial, trago aqui uma jurisprudência, e eu achei curioso porque não há muito discussão sobre isso, mas essa hipótese aqui é de solução de condomínio. E aqui, a partir do item 5 da emenda, ele fala, diferentemente, quando há condomínio de apartamento edilício ou um prédio urbano não fracionado em unidades autônomas, que é o caso que é tratado. Impossível a divisão do bem. Este é o caso dos autos. Registro imobiliário. Então, aqui o caso eram 4 indivíduos que eles eram propriedade de um condomínio de 6 imóveis. E aí eles decidiram extinguir o condomínio em relação a 4 desses imóveis, mantendo o condomínio em relação a 2. O STJ entendeu que, como os 4 eram donos de todos, da universalidade dos bens, de todos os bens, quando você extingue esse condomínio, o que acontece? A transmissão, cada um é dono de 25% de cada um dos imóveis. Então, há transmissão de 75% desses imóveis em cada uma das operações para cada um dos adquirentes. E, nessa hipótese, a incidência de TBI. Então, você vê que a lei está, pelo menos amparada, esse julgado é antigo, 2009, mas ela vê essa possibilidade e captura também essa hipótese para trazer expressamente, né, como causa de incidência. Essa hipótese também, para mim, ela é bem controvertida, mandato em causa própria e procuração irrevogável. Então, a lei prevê expressamente que nas hipóteses de mandato em causa própria, mandato é um contrato em que você institui um procurador, né, e nesse caso, então, um mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para transmissão de bem imóveis. Seria a hipótese da pessoa outorgar poderes para alguém negociar a transmissão de bens imóveis em nome dela e respectivo subestabelecimento, né, na hipótese de estender esse mandato para um terceiro, quando há o subestabelecimento, ressalvado o caso de mandatário receber a escritura definitiva do imóvel. Então, qual que é a ideia da lei? Ela antecipa aqui a ocorrência do fato gerador. Ela pressupõe que, se você instituir um mandato
para fins com poderes equivalentes, para a transmissão de bem imóvel, necessariamente vai haver uma transmissão de bem imóvel. E nessa hipótese, ela já antecipa a ocorrência do fato gerador. Então, esse mandato, quando você vai instituir ele via escritura pública, ocorre a mesma questão. Quando você vai instituir, há a previsão expressa na lei do município e faz com que o tabelião, para registrar aquele ato, ele exija o recolhimento do imposto, sob pena dele ser fiscalizado e ser cobrado. E a mesma coisa em relação à procuração irrevogável e retratado para esse mesmo fim, na medida em que ela deve constar a cláusula em causa própria e os requisitos essenciais à compra e venda ou à sua cessão definidos em lei, que é uma hipótese equivalente, via procuração. Enfim, o ponto aqui a lei, ela não é uma hipótese específica, porque esse negócio jurídico, para o qual foi feito o mandato ou a procuração, ele pode não ocorrer. Se não ocorrer, não há como se falar em fato gerador do imposto, né? Mas, então, não há transferência do domínio, enfim, mas mesmo assim a lei impõe como uma hipótese de incidência fato gerador. Aqui eu trato especificamente da procuração. E aí, por fim, dentro dessas hipóteses, a lei traz que, além de todas essas, qualquer ato judicial ou extrajudicial intervivos, não compreendido nos incisos e alíneas anteriores, que importe ou se resolve em transmissão a título oneroso de bens imóveis por natureza de ascensão física ou de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia. Então, a lei, além dela especificar e detalhar todas, né, ou pelo menos grande hipótese que até incomuns em outras legislações, ela ainda fala que, além dessas, qualquer outra que, porventura, ela não tenha abrangido, ou seja, um fato gerador não previsto em lei, mas ainda assim haverá incidência do imposto para fins como forma de arrecadação e aí é a forma como o município faz para arrecadar e levantar a caixa. Então, a partir dessa análise, e eu registro que ela é só expositiva, ela não foi exaustiva de todos os dispositivos do artigo 48, há outros, e também é interessante analisar os outros aspectos, como base de cálculo e alíquotas, que também trazem reflexões interessantes sobre esse ponto, mas é possível a gente ver que Macapá oferece mais do que um modelo de TBI, oferece um manual de estratégia normativa para induzir comportamentos, fechar lacunas, antecipar simulações e proteger a arrecadação sem abdicar da legalidade, né? Apesar das discussões, o fato é que está previsto na lei do município. A análise aprofundada dos incisos do artigo 48 da lei de Macapá revela uma engenharia normativa arrojada, que transcende a literalidade da Constituição ao constituir um modelo de TBI orientado por finalidades econômicas e funcionais. Em vez de se restringir à noção tradicional de transmissão de propriedade, Macapá antecipa o fato gerador para o momento de fruição econômica, expectativa de domínio ou aquisição indireta do bem, ampliando significativamente o alcance da incidência tributária. E aqui um ponto que eu trago, por fim, para a reflexão, é o seguinte, de fato, aproveitando o que o Rodrigo falou, da questão do crédito tributário bom, né, se vale a pena você brigar por aquele crédito tributário ou não. E aí, a reflexão que eu faço aqui, que eu acho que é a tônica da legislação de Macapá, é que essa engenharia normativa, mesmo prevendo essas hipóteses discutíveis, ela tem uma finalidade que é gerar receita e gerar caixa para o município, né? Por quê? Ela soma esses fatores que são a necessidade de que o negócio jurídico, quando envolve questão imobiliária, ele é feito independentemente da formalização, então ele é feito no momento anterior, na medida em que, no momento que você vai formalizar ou não, isso já está feito, você já decidiu. Então, é um detalhe em relação à formalidade, o que te obriga, na hipótese de querer se formalizar, obriga você a essa necessidade de fazer o que for necessário para poder formalizar. E você não consegue formalizar, havendo essas hipóteses na legislação, sem recolher o imposto, né? Nesse caso, o imposto, por muitas das vezes, ele é tido de maneira antecipada, um fato gerador presumido, só que em razão da responsabilidade do tabelião, que não vai concretizar um negócio jurídico se você não recolher. E aí, a lógica que eu vejo por detrás disso é que
Essa arquitetura permite a arrecadação e receita para o município ao mesmo tempo em que projeta os riscos futuros, né, considerando que litígios judiciais demoram entre 7 a 12 anos, esses riscos, os futuros de eventuais derrotas judiciais, transferem seus efeitos financeiros para gestões subsequentes. Então, que dentro dessa lógica, né, que a gente está tratando aqui de questões mais avançadas do TBI, eu acho que se justifica e é um fator que justifica, né, essa possibilidade de você diferir, vamos dizer assim, os efeitos de uma discussão ou a perda de uma discussão judicial para um futuro que talvez nem vai ser mais a gestão em que fez o caixa. Então, são essas minhas considerações. Agradeço a atenção de todos. Devolvo a palavra para a Gabriela. Cássio, muito obrigada. Ótima apresentação. Acho que agora a gente já pode responder a pergunta do Clever. Clever, obrigada por esperar. Aqui, ó. Pergunta que ele fez foi: e como fica nos municípios menores, como Jampruca, que não tem tabela de avaliação? Continua pelo valor do registro, valor real, a cobrança do imposto? Tabela vira lei. O que vocês podem falar? Leonardo, quer sugerir aí a estratégia que você já tenha adotado em alguma outra oportunidade ou não? Então, só, é uma questão complicada, porque dentro do que o Kleber falou, eu lembrei de um caso aqui de fazenda, que o povo vai muito no VTN e a fazenda de café. E a gente sabe que, de fato, tem de café.